Olá, sejam bem-vindos à aula 12 do módulo 2 do curso de Criptomoedas 2023 Globo Cripto Oficial. E nessa aula vamos falar sobre divergências gráficas, tanto de alta quanto de baixa, bem como outro indicador muito útil que é o MACD. Se você chegou nessa aula, peço que assista pelo menos a aula passada, pois nas divergências você vai precisar do conhecimento do indicador IFR já demonstrado na aula passada, tá? Antes de ir para o gráfico, eu quero mostrar aqui mais um slide. Vou sair da tela, porque aqui estão as divergências. Então pronto, agora a tela limpa. Divergência de baixa. Vejam só, essa coluna da esquerda. Então temos a divergência regular, que é quando o preço está fazendo topo mais alto que o anterior, só que o indicador IFR está fazendo ao contrário, está demonstrando no indicador que está fazendo um topo mais baixo que o anterior, sendo que a realidade do preço é diferente, né? O preço claramente, o topo foi mais alto e aqui consta que esse topo foi mais baixo. Por quê? Porque nesse momento as pessoas estão vendendo aqui e o indicador já está antecipando a tendência. E a divergência regular, ela é reversão de tendência. Enquanto temos a divergência oculta, que ela é a manutenção da tendência atual, que é o caso aqui, ó. O preço fez um topo mais baixo que o anterior, claramente, só que o indicador mostra que ele está fazendo um topo mais alto, quando não é verdade. Isso porque muita gente está comprando aqui errado, só que o preço, a tendência, como é uma divergência oculta de baixa, a tendência é a manutenção dessa tendência de baixa. Agora vamos para a alta. Na alta, divergência regular, aquela que reverte uma tendência, ou seja, o preço está vindo claramente numa baixa, só que o indicador já está demonstrando alta, antecipando a movimentação. Então a tendência aqui é a reversão dessa tendência de baixa para uma tendência de alta. E a divergência oculta de alta é quando o preço está claramente numa linha de tendência de alta, só que o indicador IFR mostra aqui que ele está descendo. Isso demonstra manutenção da continuidade dessa tendência de alta, porque eles estão antecipando da mesma forma, dizendo que pessoas estão vendendo num fundo errado, certo? Por isso que ele vem mais para baixo aqui, mas com isso a gente tem que a tendência continuará de alta. Não sei se ficou claro, sei que é muita informação, eu mesmo demorei muito tempo para pegar esses padrões, mas agora eu vou demonstrar no gráfico para vocês. Então aqui estamos no gráfico do Bitcoin. Olha só, eu deixei marcado já a divergência de baixa regular, ou seja, aquela que é um padrão de reversão de tendência de alta para uma tendência de baixa. E vejam só o IFR aqui. Claramente, o ativo no preço real, que é aquela imagem que aparecia em cima. Inclusive, eu peço que você até volte na aula e tire um print daquela imagem para você acompanhar. Claramente, o ativo fez um topo mais alto que o anterior, porém, aqui o IFR já está dizendo que não, que esse topo aqui seria mais baixo do que o anterior. Então, está demonstrando aqui a reversão de uma tendência de alta, que é o enfraquecimento dessa movimentação para uma tendência de baixa, e foi exatamente o que aconteceu. Agora aqui eu selecionei a divergência oculta de baixa, que é aquela do lado esquerdo, na parte inferior. Divergência oculta, ele faz a manutenção da tendência atual. Então aqui, vou dar um zoom. Claramente o ativo está dando continuidade na baixa. Só que o indicador IFR nos mostra aqui que não, que ele está subindo.
O que significa isso? Divergência oculta de baixa, a tendência é que mantenha essa baixa. E foi o que aconteceu no gráfico, tá? Então, reparem nisso. Quando tem essas divergências, é um sinal que pode ter alguma movimentação aqui diferente ou, quem sabe, continuar a mesma tendência. Agora, vamos para o gráfico do Bitcoin em dólar, que eu marquei as outras aqui. Deixa eu só resetar. Temos a divergência de alta regular, que é aquela da figura na parte de cima, do lado direito, que reverte uma tendência. E vejam só, aqui o ativo claramente fez um fundo mais baixo que o anterior, está numa tendência de baixa, porém aqui, ó, o IFR mostra que não, ó, está subindo. Então isso significa que vamos reverter essa tendência por causa dessa divergência. Só que cuidado, não é sempre que funciona, a gente vai ver. Deixa eu pegar outra aqui. Divergência oculta de alta. Só reduzir o tamanho. Claramente o ativo está numa linha de tendência de alta. Bitcoin está aqui, ó, seguindo essa linha de tendência de alta. Fez um topo, ou melhor, um fundo mais alto que o anterior. Porém, o IFR diz que não, ó. Até arrumar o traçado aqui, ó. Ele diz que o ativo está caindo. Então aqui foi uma divergência oculta de alta. E quando é divergência oculta, é a manutenção da tendência, ou seja, a continuidade da tendência para uma alta. E foi o que aconteceu. Dito isso, vimos todas as divergências. Eu peço que você treine aí no seu gráfico, tentar localizar essas divergências. E agora temos aqui uma dúvida. E qual é essa dúvida? A tendência atual do Bitcoin. Se a gente pegar aqui, vejam só. Bitcoin claramente, nesse momento que eu estou gravando a aula, hoje é terça-feira, Bitcoin claramente está fazendo no gráfico um topo mais alto que o anterior, certo? Então vamos lá, traçar aqui, ó, claramente assim. E já vem aqui desde o anterior aqui, ó. Fez um topo aqui, depois fez um topo mais alto ainda, agora está fazendo um topo mais alto, ou seja, está em alta. Porém, o gráfico nos mostra uma divergência de baixa. Aqui mostra que não, que esse topo atual é mais baixo do que os anteriores. Isso não é verdade, ou seja, é uma divergência regular de baixa. E a dúvida que eu quis deixar na aula, justamente porque eu sei que essa aula vai ser lançada no canal na quinta-feira, às 21 horas. Então, hoje é terça-feira, 17h49, que eu estou gravando essa aula. Será que teremos, então, uma baixa após essa grande movimentação no Bitcoin? E aí será respondido nesse vídeo. Mas, caso o Bitcoin continue, aí que está um negócio aqui que nem sempre funciona esse indicador. Eu não estou querendo defender falando que se eu errar está tudo certo, não. Para quebrar esse padrão de divergência, o Bitcoin precisa romper aqui nesse indicador essa tendência de baixa que está. Então, se nas próximas horas, ou quem sabe até quinta-feira, suba o IFR aqui, quebrou esse padrão de resistência. Então, o Bitcoin pode continuar com esse preço, mesmo com a divergência de baixa, porque ele conseguiu furar essa linha. Agora, deixa eu só remover aqui, se não conseguir furar e vir para baixo, provavelmente o preço também do ativo fará isso, certo? Então é assim que a gente verifica divergência de alta e divergência de baixa.
Se você não entendeu, peço que volte com calma no vídeo, desde a introdução onde eu mostro a imagem, verifique, tire um print, coloque do lado e você mesmo no seu gráfico faça essa procura e veja como na maioria das vezes funciona. Volto a insistir, análise técnica não é previsão do futuro e não é exato o mercado, mas análise técnica temos a probabilidade de acertar mais do que o errar. Então, como a probabilidade maior é que dê certo, é bem capaz que o Bitcoin faça uma correção. Se não fizer, furou a probabilidade, então ponto negativo. Mas nessas anteriores que eu mostrei até agora, tudo certo com essas divergências, tá? Então, quando bate uma divergência, a gente fica olhando. Normalmente, demora para ocorrer entre 1 a 2 dias esse padrão, tá? De continuar com esse padrão, ou quem sabe cancelar esse padrão, ou seja, descaracterizar esse padrão e o mercado jogar para cima. Beleza? Vamos agora para o MACD. MACD é outro indicador muito bacana para a gente analisar. Só deixa eu tirar todas essas linhas aqui, ó, para não atrapalhar. E vamos lá. O indicador MACD, você clica aqui em indicadores, digita na pesquisa MACD, ou seja, MACD em inglês, né? E você vai achar aqui, ó, média móvel convergente e divergente. É esse o indicador. Aí você clica nele, ele vai aparecer embaixo aqui do seu gráfico. Se seu gráfico estiver com a tela cheia, você dá 2 cliques, né? Se estiver assim não aparecer, 2 cliques, ele aparece aqui nessa região embaixo. Você não precisa fazer nenhuma configuração dele. Do jeito que ele vier, você pode utilizar. Ele já vem com os valores aqui padrão dele, né? Então, um período rápido, lento, eu vou explicar tudo isso. As EMAs, né? São as médias. Eu vou mostrar como que ele funciona aqui. Então, deixa eu só ocultar aqui e colocar em tela cheia. O MACD ele trabalha com médias móveis e também com volume. Então, vou colocar no gráfico de 4 horas para ficar melhor aqui na tela. Vejam só, tem gente também que fala que dá para operar da mesma forma que eu mostrei sobre o RSI estocástico. MACD tem as linhas, né, são as médias. Então, quando a média azul cruza por cima da laranja, hora de vender. E quando no fundo ela descruza, ou seja, passa novamente para cima, é hora de comprar. Como eu falei, eu não gosto de operar dessa forma, mas o que eu observo aqui no MACD, voltando aqui no gráfico, deixa eu só ampliar ele aqui, assim fica melhor. Observo bastante aqui, ó, a demonstração de força do movimento. Repare nesse volume dele. Ele começa aqui, ó, com um volume pequeno aqui no MACD e ele vai aumentando, sinal que a tendência vai permanecer de alta. Quando ele faz um verde um pouco mais claro, é sinal de fraqueza do movimento, capaz que venha uma correção. E aí ele vai enfraquecendo, enfraquecendo. Nesse caso aqui, ele voltou com verde forte. Opa, sinal de continuidade. Já fez uma pequena correção e agora vai continuar. Para a gente verificar a exaustão de movimento, ó, vou colocar o gráfico diário, que acho que fica bem melhor para trabalhar com ele. E aí eu vou reduzir aqui, ó. Exaustão de movimento, veja só. Tirar o zoom e tirar essa letra aqui, ó. Vejam só, Bitcoin seguia aqui, ó, subindo e forte aqui no MACD. Chegou nesse ponto, ficou um pouquinho mais claro, mas ainda, ó, bem alto. Reparem aqui, veio de baixo, bem pequenininho, foi aumentando, fazendo essa curva aqui ascendente, depois começou a diminuir. Quando que é a exaustão do movimento? Quando ele fica do verde, já bem mais fraco, para o vermelho. Aí possivelmente entraremos numa tendência de baixa. E reparem
que aqui não é que nem o volume, fez um candle verde aqui, mesmo assim ele estava mostrando que tem uma força vendedora grande, ou seja, esse candle verde que ele fez aqui não foi tão forte assim. Então a tendência do que o movimento não seguisse uma alta daqui forte. E foi o que aconteceu. Ficou com vermelho, mas bem fraquinho, bem fraquinho. Surgiu o primeiro verde, aí já um sinal de alerta, mas depois veio um vermelho. Até que foi perdendo a força o vermelho, que o vermelho é o contrário. Se a gente pegar um movimento mais forte de queda, a gente repara isso, ó. Deixa eu só tirar aqui. Só um minutinho. Subir aqui que fica melhor, ó. Pronto. Olha só. Vem numa queda forte, um vermelho forte, vermelho, vermelho. E mesmo que o indicador aqui tá verde, ó. Vermelho, forte, forte. Até que ele comece a enfraquecer. Aqui é sinal de alerta também. Quando vem o primeiro verde, opa, foi aqui, ó, num candle vermelho, inclusive. Mas sinal de alerta, porque começou. Aí o segundo, o terceiro, ou seja, está perto de terminar a correção e reverter. E reparem que eu estou no gráfico diário e demora vários dias para formar aqui uma alta mais forte. Então é bem mais lento no gráfico diário. Se a gente pegar o gráfico de 4 horas, ele fica um pouquinho mais dinâmico. Só deixa eu aumentar ele aqui. Olha só, aqui fica bem mais dinâmico, né? Ele vem aqui numa queda, começa o primeiro vermelho e aumenta, aqui vem para baixo, ó. Forte, forte, forte. Quando começa aqui o primeiro verde, sinal de alerta, aí a gente tem que utilizar outros indicadores. A gente sabia aqui que no caso tínhamos o suporte, então pode ser que caia até aqui, foi o que aconteceu. E aí começa a ficar bem fraco esse vermelho aqui, até que começa o verde. E foi toda essa linha de tendência de alta até agora. Então, a forma de orientar quando você está num topo ou no fundo, né, com uma queda assim, ó, para saber quando essa queda está diminuindo, quando começa a diminuir aqui o volume dele e a cor também fica mais clara, ó, faz uma escadinha, ó. Está diminuindo a pressão vendedora. Então, assim que eu utilizo o MACD para identificar exaustão de tendência, tanto para o alto, quando de um verde mais forte começa a ficar fraco, quanto do fundo, quando do vermelho mais forte começa a ficar mais fraco. Além disso, verificar as médias. Conforme eu falei, eu não gosto de operar direto aqui, não quero que nenhuma média fala compre e venda, mas também é um sinal de você começar a ver a exaustão do movimento. Está caindo, a linha começou a cruzar aqui, ó, para cima de novo, sinal que pode reverter a tendência. Maravilha, vamos dar atenção então. Mesma forma, num topo, a gente está vendo aqui que já não está bacana. O movimento aqui, ó, verde, está começando a ficar mais fraco e a linha cruzou e veio o primeiro vermelho. Opa, deve cair bastante então, deve mudar essa tendência aqui. Vamos acreditar, foi o que aconteceu, tá? Então é assim que eu utilizo esse MACD. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, por favor, deixe nos comentários. Se eu não fiquei claro, posso fazer outro vídeo para explicar o máximo possível. Com essa aula, nós terminamos todos os indicadores que eu utilizo dessa vez. A aula que vem eu vou trazer ferramentas úteis do dia a dia do TradingView para a gente fechar, que vai ser na sexta-feira. E aí, na segunda-feira, teremos já o módulo de padrões gráficos. Vamos ver com exaustão todos os padrões gráficos, padrão de reversão de tendência, tanto de alta para uma baixa, quanto de baixa para alta, porque eu vou te falar, padrões de reversão são essenciais para o dia a dia. A gente identifica eles em todos os tempos gráficos e isso ajuda demais as operações e as tomadas de decisão, tá certo? Por hoje é isso, um abraço e até a próxima aula.